Olá pessoal, vamos continuar aprendendo novas funções nativas do PHP. Aqui tem as funções sobre o diretório, na verdade é uma só. Agora vocês vão ver que essas outras aulas aqui vão ser mais rápidas, porque são funções algumas vezes menos usadas, talvez uma ou outra eu pare para explicar melhor, né? Então, por exemplo, função de diretório. Tem uma que é o scandir. Você passa qual é a pasta, ele escaneia esse diretório para você, como se fosse o dir do Windows ou o ls do Linux, e te retorna um vetor com os arquivos encontrados, né? Por exemplo, aqui eu estou na aula 4, se eu escrever dir no Windows, ele me traz a listagem dos arquivos da pasta. Aqui eu coloquei o ponto, que seria a pasta onde ele está. Então, se eu rodar aqui com PHP 04, ele imprimiu o diretório, né, e me retornou esse vetor, ó, com todos os arquivos, inclusive um arquivo chamado ponto e um arquivo chamado ponto ponto. Ó. Aqui, ó, esses dois arquivos aparecem também, pelo menos no Windows. No Linux eu não lembro se aparece o ponto. Então, bem simples. Vocês podem pesquisar também outras funções para diretórios, funções de arquivos. Então, mais comum, né, como ler e escrever, né, ou criar um arquivo. Tem várias funções nativas, mas uma bem simples e bem prática é essa file put contents, que você já escreve um arquivo e já cria e já faz tudo que precisa com uma chamada só. E essa file get contents, que também só com uma chamada já lê um arquivo inteiro e retorna como uma string. É claro que isso daqui vai ser usado só para arquivos pequenos, né? Porque se você precisar de um arquivo maior, você não vai escrever tudo de uma vez, você não vai deixar o arquivo inteiro na memória, pode ser muita coisa. Então, isso daqui é mais para arquivos pequenos. Então, aqui tem um exemplo. Ó. Eu vou criar o arquivo exemplo.txt e o conteúdo dele é escrever com PHP. Ó. Já está até aqui esse arquivo, ó, escrever com PHP. Então, a gente pode deletar esse arquivo. Beleza. Essa linha aqui vai criar o arquivo. Se o arquivo já existir, ela edita o arquivo, né? Vai apagar tudo que tem e vai colocar essa frase aqui. O que retorna dessa chamada é se deu certo ou não escrever esse arquivo. Se retornou falso e eu tenho que comparar com 3 iguais, quer dizer que eu não consegui escrever um arquivo. Provavelmente é um problema de permissão. Agora, se eu não retornar um booleano, ele retorna um inteiro, que é quantos bytes foram gravados no meu arquivo, ou seja, o tamanho do arquivo. Então, vai cair no else aqui, eu só falo que eu escrevi o arquivo. Poderia também imprimir o que está em resultado. Depois eu mudo aqui para imprimir o valor inteiro. E depois o que eu faço? Aqui eu estou lendo um outro arquivo, que é esse arquivo para ler PHP, ó, que é esse arquivo aqui que só tem um PHP, olá e tal. Ele é um arquivo de código-fonte, mas na verdade ele vai ser tratado como um arquivo qualquer. Ele vai ler, guardar a string, e aqui eu vou imprimir na tela a string. Então, se eu rodar 05, ó, a Avast aqui não deixou eu gravar. Então, vamos lá, né? Vamos desabilitar aqui o Avast. Então, se você tiver no Windows, então talvez não seja problema de permissão, talvez seja o antivírus, ó. Não tive permissão, né? Então vamos de novo. Então agora sim, criou, acabou de aparecer aqui, ó. Então o arquivo escrevi com PHP. E aqui eu imprimi aquele outro arquivo, ó. Então eu imprimi na tela todo o código fonte, né? Mas ele é tratado como se fosse qualquer outro arquivo, uma string que eu leio e imprimo na tela. Aqui
eu ainda posso colocar aqui, ó, resultado bytes. Então, agora, ele fala que foi gravado 17 bytes, que é justamente 17 caracteres que eu mandei gravar, né? Ou alguma coisa assim, né? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E esse daqui é um caractere só, 17. Então é isso aí. Quantidade de caracteres, porque cada caractere é um byte. Legal. Aqui em diversos, eu tenho uma função bem legal do PHP, que é essa evol aqui, que é abreviado de evaluate, avaliar em inglês. Para que serve? Você passa uma string, só que o que você vai escrever nessa string? Você vai escrever código PHP. E ele vai executar, como se você tivesse escrito aqui nessa linha o código. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, dólar, variável secreta igual a 300. Mas isso daqui é só um texto, aspas simples, né, para não ser interpretado pelo PHP. Mas quando eu passo para essa função evol, é como se eu tivesse feito isso, ó, no meu código. Então agora a variável secreta vale 300 e aqui eu estou imprimindo na tela, ó, o valor da variável. Então voltei aqui, vamos rodar o 6. Então, ó, valor 300, imprimiu, porque ele rodou. Então isso daqui é algo que, por exemplo, aqui em arquivos, eu li um arquivo que tinha um código PHP. Então eu poderia passar um código PHP para essa função que ele rodaria. Então isso daqui é interessante. Apesar de ser interessante, eu aconselho vocês a nunca usarem isso. A não ser que vocês realmente precisem e saibam o que estão fazendo. Porque isso pode trazer uma falha de segurança muito grande. Se eu leio um arquivo e rodo, pode ser que alguém mal intencionado edite aquele arquivo e aí na hora que eu for rodar, dê algum problema no meu programa ou tente hackear o meu programa. Outra função que é muito usada é essa exit aqui, ó, tá comentada aqui. Essa função, na verdade não é função, é um comando, né, exit. Acho que é um comando. Ele simplesmente para a execução. Então, ele roda isso daqui, ele mata na hora o programa, não roda mais nada. Você pode colocar sem parênteses, com parênteses, e inclusive pode pôr um parênteses passando um valor inteiro, que é o valor retornado para quem chamou o programa. Então esse valor é retornado. Geralmente a gente usa esse exit para fazer algum teste. Por exemplo, eu quero ver como que está, se tem algum bug no programa. Aquele jeito antigo de depurar, que na verdade não usa um debugger, simplesmente fica fazendo print 1, 2 e 3, tipo, passou aqui, passou ali, e aí você faz um exit para ele não rodar mais nada, para ele rodar até aqui, só para você ver se está funcionando ou não o programa. Então esse exit geralmente é usado para isso. Ele ajuda na depuração. Como a gente não vai usar nenhum debugger no nosso programa aqui, a gente vai fazer esse método rudimentar de caçar erros. Sobre expressões regulares, isso daqui vale a pena a gente ficar um tempinho a mais para eu explicar bem por cima como que funciona uma expressão regular, só para vocês terem ideia. E aí quem quiser aprender mais, depois pode pesquisar por conta, que é coisa rápida, coisa de 1, 2 dias, você já está sabendo o que precisa saber sobre expressões regulares. Como que funciona a expressão regular? Você já deve ter ouvido falar na expressão regular, ou já deve ter ouvido falar em regex, né? O que é regex? É expressão regular em inglês, né? E tá abreviado, né? Aqui, ó, aqui é regular e aqui é expressão, né? Regular expression, né? Então isso é regex, é expressão regular. Para que ela serve? Pensa assim, você tem um problema
que é que você quer encontrar uma palavra no meio do texto. Como que você faz para encontrar essa palavra? Ah, é fácil, eu vou buscar, né, letra por letra, para saber se essa palavra está lá no meio do texto, né? Isso vai funcionar, né? Mas vai ser, vamos dizer assim, uma busca exata. Tem que estar a palavra exatamente do jeito que você escreveu. Mas vamos supor que a pessoa escreva, é, ela queira encontrar não a palavra exata, por exemplo. Vamos supor que ela quer encontrar a palavra mais um número. Só que esse número pode ser qualquer número. Então não dá para fazer uma busca exata. Ou, em vez de querer encontrar um texto ali no meio do texto, né, vamos supor que você quer ver se o texto está formatado de determinado jeito, que é o jeito correto. Como que você vai saber se ele está formatado? Não tem como você fazer uma comparação de igualdade, porque você não quer ver se o conteúdo está certo, você quer ver só o formato do conteúdo. Então, nesses dois casos, a gente usa expressão regular, quando a gente precisa ver se o formato está correto, ou quando a gente precisa fazer uma busca no meio do texto, só que a gente não quer uma palavra exata, sabe? A palavra pode variar. Então, como ela pode variar, eu não consigo fazer a busca exata. O PHP já tem, né? Toda linguagem já tem uma biblioteca de expressão regular, né? O PHP usa essa função preg-match como para chamar a expressão regular. Você tem que passar um formato. Tem muitas outras, né? Inclusive, se não me engano, o PHP vem com duas bibliotecas de expressão regular. Se não me engano, essa daqui é a biblioteca mais usada, né? Mas tem outra também. E dentro dessa biblioteca tem várias funções para várias coisas. Então aqui eu só estou querendo fazer o seguinte, ver se o formato do e-mail é válido. Então eu passo o formato e passo o texto, que no caso o texto seria o e-mail. Então aqui tem um exemplo, ó, o texto é exemplo@tfpr.edu.br. Como eu sei que isso é um e-mail válido? Por exemplo, se eu não usasse expressão regular, ia dar muito trabalho, né? Eu ter que fazer esse algoritmo. Eu ia ter que ficar verificando se passar caractere por caractere, vendo se é letra, até que de repente eu chegaria no arroba, que eu preciso do arroba, e depois eu teria que ficar procurando depois, é, vendo se é uma letra, mas aí eu teria que pensar que poderia ser qualquer letra de A a Z, maiúsculo e minúsculo, então eu teria que fazer essas comparações. Daria mais trabalho, né? Ou você poderia transformar isso num código ASCII, né, e ficar comparando com inteiros, depois vendo se vem o ponto, não sei o quê. Com a expressão regular, a gente faz isso em uma linha só, a gente nem precisa escrever o algoritmo, a gente só precisa saber a sintaxe da expressão regular, que é essa daqui. Não se assustem, né? A primeira vez que alguém bate o olho aqui, ele olha e fala, apesar de estar colorido e ajudar bastante, né? Ele olha e fala, nossa, cara, que é isso? Não estou entendendo nada. Vamos com calma. É muito importante que vocês aprendam aí por conta de expressão regular, porque algum dia vocês vão usar. Dependendo do sistema que vocês fizerem, vocês vão usar mais ou menos. A expressão regular aqui no PHP é uma string, né? Que ela começa numa barra e termina numa barra. O que vem depois dessa última barra aqui são alguns parâmetros globais. Nossa expressão regular é essa aqui no meio. Vou explicar então o que significa cada coisa aqui. O acento, o chapeuzinho aqui, ele serve para indicar o início do texto. Então significa que eu vou fazer uma... Pensa que eu estou fazendo uma busca nesse texto aqui. Isso aqui poderia ser um texto enorme, tanto faz. Pode ser um parágrafo, pode ser só uma frase ou só uma palavra. Então eu vou começar essa busca exatamente no começo. Então ele vai começar do primeiro caractere. Se eu não coloco o chapéu, ele vai procurar dentro desse texto se ele acha um formato de e-mail válido.
Então vamos supor que ele achou esse formato aqui de e-mail. Esse formato é válido, mas eu quero que ele comece aqui do primeiro caractere e tudo tem que ser válido. Então para isso eu coloco o chapéuzinho ali. Da mesma forma que aqui, ó, antes de fechar a expressão regular, eu coloquei o dólar, o cifrão, né? O cifrão representa o final do texto, então representa o último caractere. Então, quando eu coloco o chapeuzinho e o dólar, significa que eu não quero procurar uma palavra, não quero procurar uma palavra no meio do texto. Eu quero ver se o texto inteiro está no formato correto. Então, como que eu vou ver isso? Se a gente olhar aqui, o e-mail começa com o quê? Geralmente começa com letras, né? Então, tem letras, arroba, letras, ponto, letras, ponto, letras. Então, eu fiz um bem simplesinho aqui. Em expressão, e dependendo da linguagem que você usar, pode ser que mude esses símbolos especiais aqui, né? Então, aqui no PHP, esse símbolo contra barra W é um símbolo especial que significa um caractere, uma palavra, né? Então, pode ser letra. Se não me engano, eu acho que pode ser número. Deixa eu conferir aqui na documentação. Então, está aqui a documentação do PHP para regex. Ó. E aqui tem todos os símbolos especiais, então é isso mesmo que eu falei. O contra barra W pode ser letra ou pode ser número. Então, aqui ele fala, né, qualquer caractere que seria usado numa palavra. Então, está aqui, ó, ele aceita também o underline e etc. Então, aqui poderia ser qualquer letra ou número, e isso representa um único caractere. Então, ó, se eu estou aqui no primeiro, o primeiro é o E. Beleza, eu estou no primeiro. Ele vai ver se esse E é uma letra ou número. É. Então, por enquanto, passou na formatação. O que mais que tem? Tem um mais aqui. Então, quando tiver um mais, significa que esse símbolo anterior, então esse contra barra W, poderia ser qualquer símbolo aqui, ele tem que aparecer uma ou mais vezes. Isso que significa o mais. Ele tem que aparecer uma ou mais vezes. Então, ele apareceu uma, legal. Ou mais, né? Então, ele vai continuar verificando. Ó. Também é letra, letra, letra. Legal, até aqui é letra. Até que ele chega no arroba, e o arroba não faz parte aqui desse caractere especial, que era letra ou número. Então, esse contra barra W mais, ele vai pegar toda essa palavra aqui, porque é uma ou mais letras. Depois, eu coloco o próprio arroba. Então, quando eu escrevo alguma coisa aqui, por exemplo, haha, aqui ele vai fazer uma comparação idêntica. Tem que ter haha escrito lá, né? Então, como eu escrevi o arroba, tem que ter um arroba. Legal. Aí, é só um arroba. Ó. Perceba que não tem um mais aqui na frente. Então, tem que ter exatamente um arroba aqui. Então, ele achou um arroba. Beleza, ele passa para o próximo. O próximo é o U. Agora, de novo, eu coloco o contra barra W mais, ou seja, uma ou mais letras. Tem que ter uma ou mais. O U é uma ou mais letras? O U é uma letra, né? Então, ele vai continuar, né? O T, F, P, R, legal. Pegou todos isso daqui, até que ele chega no ponto. O ponto não faz parte desse símbolo aqui. Então, aqui fechou, né? Uma ou mais letras. Né? Vamos supor que não tivesse o TFPR, tivesse só um ponto. Ele vê o ponto, ele vê o ponto é uma letra? Não. Ah, então já não passou na formatação. Então, esse formato de e-mail está inválido. Então, teria que ter pelo menos uma letra. Né? Então, tem o TFPR, tem 5 letras. Legal, chegou no ponto. Então, vamos ver o que mais. Aqui, o que ele está fazendo? Eu usei o parênteses serve para agrupar. Né? Então, percebe que tem hora que, dependendo do caractere que você coloca aqui na expressão regular, ele tem um significado especial, o caractere. Né? Por exemplo, o arroba não tem significado especial, mas esse contra barra tem, o mais tem, o chapéu tem, o parênteses tem, tudo isso daqui tem significados especiais. Né? Eu uso parênteses para agrupar, ou seja, para eu... Vocês vão ver por que eu agrupei. É porque eu vou querer
pegar esse grupo e ver se ele aparece várias vezes, o grupo. Então vamos lá. Então agora, o que teria que vir? Teria que vir um ponto. Então eu coloquei contra barra ponto. Contra barra ponto, ele vê se tem um ponto. É só isso. Ah, e por que eu não simplesmente deixei ponto aqui? Assim. Porque percebe até a cor aqui, ó. Já aqui a minha extensão aqui de PHP do Sublime, ela é muito esperta. E percebe que ela deixa em amarelo o que não é especial e deixa em azul, meio roxo, o que é especial. Então o ponto é algo especial, por isso que eu não deixei só ponto. Em expressão regular, o ponto significa um caractere, mas qualquer um. Pode ser qualquer um caractere, mas tem que ter um. Então, por isso que eu não posso deixar ponto, porque senão aqui eu poderia ter qualquer coisa. Poderia ter um menos, poderia ter um parênteses, poderia ter uma porcentagem, poderia ter uma letra mesmo. Apesar que se fosse uma letra, né, a gente já sabe que ainda estaria aqui. Então, tem que ter um ponto, exatamente um ponto, e depois desse ponto, mais letras. Então, tem ó, o ponto e tem o edu. Então, mais letras. Beleza. Aí chegou nesse outro ponto, né? Então, acabou aqui. Só que olha só que interessante, eu agrupei, então isso daqui é um grupo. Esse grupo tem ponto e letras. E eu vou fazer esse grupo colocar um maisinho antes dele. Então esse grupo, quer dizer, depois aqui, vai ter que aparecer uma ou mais vezes. Então esse grupo aqui vai aparecer uma ou mais. Então eu tenho que aparecer uma ou mais vezes o ponto e as letras. Então aqui apareceu uma vez, ponto e letras. Legal. E aí apareceu mais uma vez, ponto e letras. Se eu apago isso daqui, ainda assim é válido, porque tem que aparecer uma ou mais. Então aqui apareceu uma. Se eu apago, agora está inválido. Então aqui apareceu duas, legal. Se aparecesse três, não tem problema também. 4, tem que aparecer uma ou mais vezes o quê? Ponto e uma ou mais letras, né? Então, inclusive, poderia ser só uma letra, ó. Poderia ser assim, só A, porque é uma ou mais. E aí, quando ele terminar de verificar isso daqui, ele tem que chegar no final, ou seja, tem que estar no último caractere. Se não tiver no último caractere, o formato é inválido. Então, eu tenho que passar por todos os caracteres para ver o formato. Última coisa é o que veio depois da barra aqui, né? Isso daqui seria parâmetros globais, né? Ou flags, você pode chamar de flags. Para que serve isso daqui, né? Esse i serve para dizer que toda essa expressão regular é case insensitive, ou seja, não tem que se preocupar com maiúsculos ou minúsculos. Então é case insensitive. Então não tem problema aqui ter um M maiúsculo, etc. Não vai fazer diferença nenhuma. Então esse formato aqui de meio é válido. Quando a gente passa para o pragmat, o pragmat me retorna. Deixa eu abrir de volta aqui. O pragmat vai me retornar pragmat um booleano falso quando der errado. Né? Aqui, ó. Ou aqui. Ou ele vai me retornar 1 se ele conseguiu, se deu match, ou seja, se o formato passado coincidiu com o texto. 0 se não coincidiu e falso se aconteceu algum erro. Então aqui eu estou querendo que dê 1 para falar que o formato é válido. Legal. Quando que daria erro? Ah, vamos supor que, sei lá, eu esqueci de colocar essa barra aqui, daria um erro. Ó. Então, agora vamos rodar para saber se o e-mail é válido. Então, ó, o formato de e-mail válido. Agora, por exemplo, aqui, se eu não tivesse nenhuma letra, já ficaria falso. Ó, formato inválido. Se eu tiver uma letra, já deu boa para mim, ó, porque é uma ou mais. Ó, formato válido. Então, isso daqui eu passei bem por cima como funciona a expressão regular para vocês, só para vocês terem uma noção, porque é bom que tenha essa noção aí, que algum dia vocês podem precisar usar. O último arquivo aqui de funções nativas do PHP, funções
que servem para manipular classes, etc. Eu criei uma classe pessoa e aluno que estende pessoa. Criei o objeto aqui pessoa, né? E eu chamei essa função global getClass. Essa função global faz descobrir qual é a classe de um objeto. Ele me retorna uma string com o nome da classe. Isso daqui vai ser mais usado em metaprogramação, quando você estiver programando um framework ou quiser fazer alguma coisa que fique muito dinâmico. Então aí você vai usar metaprogramação, né? Ou outro nome é reflexão, né? Quando a gente faz isso, quando a gente começa a inspecionar objetos, quais atributos esse objeto tem, qual é a classe desse objeto e etc, né? Quais métodos esse objeto tem. Então aqui está imprimindo o nome da classe. Aqui eu criei um aluno, né? Então aluno é a classe filha. E aqui eu estou usando vários operadores para descobrir se é um instance of aluno, um instance of pessoa, aluno. Então aqui é para ver se isso vai levar em consideração que o aluno também é uma pessoa, ou será que ele não leva em consideração. Outra forma de usar esse instance of, que é um comando que tem que ser usado dessa maneira, é usar essa função isA. Então é como se fosse aluno is a pessoa, né? Aluno é uma pessoa, aluno é um aluno. Aí aqui o if ternário só para responder sim ou não. E aqui eu imprimo na tela, né? O resultado. Então vamos rodar o último. Então todos deram sim, né? Então ele considera aqui a herança. Ele considera que mesmo que esse objeto é um objeto da classe aluno, ele pode ser considerado também da classe pessoa, né? Porque ele herda da classe pessoa. Isso daqui é mais também curiosidade, vocês não vão usar muito isso daqui, a não ser que vocês façam algo mais metaprogramação. De funções nativas do PHP é isso aí. Lógico que tem muito mais, mas aí vocês têm que treinar, olhar a documentação. E é mais assim no dia a dia, conforme vocês vão precisando de alguma função, geralmente uma função que manipula vetor, que manipula texto. Esses são os mais comuns. São as funções que vocês vão precisar. Na próxima aula a gente vai começar a falar de web, né? Então até agora a gente viu a sintaxe do PHP, a gente viu funções nativas. Então vocês têm que treinar só para se familiarizar com a linguagem, porque aí, a partir da aula que vem a gente vai parar de ver. O foco não vai ser linguagem, né? Mas é lógico que a gente vai continuar usando o PHP. Então a gente vai continuar aprendendo coisas do PHP. Mas o foco não vai ser mais a linguagem. O foco vai ser web, programação no lado servidor, como que eu faço e etc. Então é isso aí, até a próxima aula.